que eu ia comentar com vocês, que nas outras... Eu ia comentar que eu comentei com vocês que nas outras disciplinas, nas outras turmas, eu pedi para os monitores abrirem o link, né, para não ficar tendo que aceitar e não atrapalhar a aula. Aí esse aqui eu abri o link porque eu preciso gravar, né? Aí eu tinha esquecido. Bom, eu tô começando a gravar aí, tá todo mundo ciente, show. Aí o alcance tá ótimo, então às 7h30 da manhã, na quarta-feira de cinzas, tô ótimo. Que bom. Professor, e a sensação Estudando de home não ver office, os estágio, alunos? show de bola. Qualquer coisa melhor, Davi estuda, vai tudo em casa. Muito bom. Essa questão, né, da pandemia, ela tirando essas questões de morte, de doença, não dá nem para tirar, né? Mas você olhando esse aspecto mais do que aconteceu nas nossas vidas, acaba que, de um certo modo, foi bom esse home office, né? Entenda o que eu estou falando. Não estou falando que a pandemia é boa, não. Pelo amor de Deus. Nem estou falando que morte e qualquer outra coisa é boa. O que eu estou falando é que ela nos forçou a ficar em casa, a conviver mais tempo com a nossa família. E tudo isso teve um lado muito positivo, né? Também eu, pelo menos, gosto bastante. Estou aqui sentado no meu escritório, tomando um cafezinho, com ar-condicionado. Então, assim, de toda forma é bom. Ah, professor, você preferia estar em sala de aula? Ah, aí não dá nem para comparar, né? Mas também não é ruim estar na minha casa. Eu gosto bastante, entendeu? Gosto bastante de estar aqui. Aí o Ian tá rindo e a Maria Moreira tá dando bom dia. Show de bola. Pois é. Aí o que acontece? Isso aí, tô sem assunto para falar com vocês. Porque eu sempre tento criar um mínimo de conexão, né, com a turma. Quase todo mundo, tirando a querida e corajosa Jamile, que liga a câmera, mas todo mundo fica com a câmera desligada. Até os monitores ficam com a câmera desligada, para vocês terem ideia. Aí a turma da noite, uma parte fica com a câmera ligada, mas a grande maioria das turmas fica tudo desligado. Então, assim, nesse mundo digital, né, eu tento criar o mínimo possível de conexão. Você vê que a conexão é tão longe que eu entro aqui, dou bom dia, e tem muitos alunos, tem mais alunos que não me dá bom dia do que me dá, para vocês verem como a conexão fica um pouco distante, né? Aí eu entendo que a matéria é muito importante, mas eu entendo também que talvez até mais importante do que a matéria que eu tenho para ensinar seja eu tentar estabelecer o mínimo de humanidade com meus alunos, né? O mínimo de intimidade, assim. Mas que às vezes é difícil. Aí eu fico aqui falando alguns assuntos sempre no começo da aula, para ver se a gente pega uma intimidadezinha, mas às vezes eu tô sem criatividade, como hoje, porque o sono tá grande. A Cristiane um dia liga tranquila. A Priscila, oi, esse prof vai dar certo. Já deu certo, Priscila, graças a Deus. Já deu certo, ninguém tem que reclamar, não. Assim, se a gente está aqui, está estudando, né, está no nível superior. Já pararam para pensar, pessoal, quantas pessoas, como nós somos sortudos, né? Quantas pessoas chegaram ao nível superior como vocês estão? Quantas pessoas chegaram ao nível de pós-doutoramento como eu tenho? Então, assim, eu fico pensando como nós somos realmente felizardos, né? A gente está estudando uma instituição incrível que é a Unifor. A Unifor, professores tops, estrutura top, pensa muito no aluno. Você vê que a Unifor ela foi vanguardista na questão de desconto, ela foi vanguardista na questão de vacinação, tudo a Unifor está para frente, né? A gente acaba sendo muito felizardo, né? A gente tem que agradecer a Deus por isso. A Cristiane fala do deputado que foi preso. Cristiane, eu acho que eu dei tanta aula que eu não sei nem que deputado fez que foi preso. Aí, ó, Cleilson, nós somos máquinas, homens é o que sois. O Chaplin, né, faz esse filme, que, né, de tempos modernos, né, que tu tá falando, Cleilson, que realmente é incrível. Pois é incrível aquele filme. A crítica que ela faz, principalmente aos tempos modernos, né, eu falo muito desse filme nas disciplinas de filosofia. Bem bacana a gente discutir essas partes. Aí, oi, Stephanie, bom dia. Tranquilo? Show? Bacana. Turma, então eu vou começar a compartilhar minha tela, tá bom? A gente vai continuar nossa unidade 2, a gente já acabou a unidade 1, já estamos na unidade 2, a gente vai falar sobre princípios. Até aí, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer que eu revise alguma coisa? Alguém quer alguma questão que eu revise? Das 1000 questões que eu passei para vocês fazerem? Ou tá tudo bem? Acho que tá tudo bem, né? Show. Então, pronto. Se está tudo bem, se ninguém quer que eu revise nada, nem faça nenhuma questão, então eu vou começar a compartilhar minha tela. Bora lá. Show. Peraí, vai começar a compartilhar, turma. Para quem não viu na aula passada, turma, eu estou usando o material que está no AVA.
Esse aqui é o Ava da gente, você sabe entrar, né? ad.unifal.br. Quando você entra no Ava, você procura a nossa disciplina. Nossa disciplina é Direito Processual Penal 1. Você clicar, aí você vai para a unidade 2. Esse material, todos os materiais do AVA, é para você assistir, ler, ouvir, certo? Procure fazer isso. Aí a gente vai usar essa nota de aula aqui, né? Na verdade, a gente já está usando essa nota de aula. Vou fazer o download logo. E aí a gente vai continuar da onde a gente parou. Espera só um pouquinho. Show. Aí. Show, turma. Pronto. Então a gente começou a falar um pouco sobre esses princípios, né? Aí já viu que princípios, de acordo com a doutrina, né? Princípios é uma espécie de norma jurídica. Então, quando a gente fala em norma jurídica é um gênero com duas espécies, que são os princípios e as regras. As regras, elas são aplicadas mais diretamente ao caso concreto. As regras, por exemplo, qualquer crime é uma regra, porque é matar alguém, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Então, a regra, ela é aplicada mais diretamente ao caso concreto, e ela ou é aplicada toda a regra ou não é aplicada nada da regra. Já o princípio, que é o que a gente está estudando, ele é mais vago, ele é mais genérico. O princípio da dignidade da pessoa humana, por exemplo. Então, o princípio, ele, por ser mais vago e genérico, ele consegue ser aplicado em várias situações, não só numa situação específica, como é a regra. E o princípio, quando ele colide com outro, vocês viram isso em constitucional, provavelmente civil, um princípio, quando ele colide com outro, o princípio ele é aplicado à regra da ponderação, né? Você deve continuar a tentar aplicar aquele princípio, ainda que ele colida com outro, mas deve tentar aplicar esse princípio, deve tentar diminuir esse princípio o mínimo possível. Então, os princípios, a gente tenta sempre aplicá-los. Eles cabem em um sem número de situações. Aí, na unidade 2, a gente precisa ver todos esses princípios aqui, né? Que aí, hoje, eu acho que a gente acaba esses princípios. Hoje, a aula também... Eu não vou fazer uma aula muito grande, vai ser uma aula bem curta, exatamente porque são aulas extras, né, que quer não. E aí eu vou terminar esses princípios e a gente acaba a unidade 2. Para você já estudando, também eu sugiro que você estude, a gente vai sair da unidade 2 e vai passar para a unidade 4, ok? Investigação criminal. A unidade 3, que é sujeitos processuais, eu vou ver por último. É o que eu sempre fiz todo semestre. Eu sempre vi sujeitos processuais por último, já eu explico por quê. E aí, esse semestre, os professores combinaram de, não, a gente seguir na sequência, mas aí já alterou isso, como eu já tinha falado para vocês. Sujeitos processuais eu vejo por último, turma, porque é o que faz mais sentido, já que essa disciplina, ela é muito para ver o que acontece antes de iniciar o processo. Então, o que é que acontece antes de iniciar o processo? Antes de iniciar o processo, né, eu preciso introduzir o processo penal, né, que é esse conceito introdutório, que é o processo penal, preciso entender dos princípios da investigação criminal, das prisões, da ação. Então, quase toda a nossa matéria, né, ela é antes de começar o processo. Até a denúncia e a queixa, né, que é quando começa o processo. Aí, começando o processo com denúncia ou a queixa, mais precisamente com a citação do acusado, né, que é quando inicia o processo, aí essa matéria toda você vai ver em processo penal 2. E aí, quando eu falo de sujeitos processuais, eu estou falando de sujeitos que estão no processo. Então, eu estou falando do juiz, do Ministério Público, do acusado, estou falando também aqui das testemunhas, estou falando de sujeitos, pessoas que estão no processo, do ofendido, a vítima. Por isso que eu sempre vejo esses sujeitos por último. E também, toda a nossa matéria ela tem altíssima incidência em concurso público, né? Eu até falei para vocês que, mas já acabaram as inscrições, dia 18, que estava aberto o concurso da PRF, né, e da PF, caso você queira fazer, né, basta ter nível superior, mas eu sei que você já está quase na metade da faculdade, os concursos eles demoram um pouco a acabar, demoram um pouco a chamar, e o que eu pensei em concurso é porque eu também dou aula para concurso público, e quando eu dou essas aulas, essa nossa matéria ela cai em peso. Cai em peso, em peso, em peso. O que menos cai aqui é sujeitos processuais. Vixe, o WhatsApp tá ligado. Peraí. O que menos cai aqui é sujeitos processuais. Então, a nossa matéria é muito importante. Pega aí um edital, qualquer um que você vai fazer.
cai muito inquérito, cai muito prisões, cai muito competência, cai ação penal, cai princípios do processo penal. Então, essa nossa matéria, quase todo semestre, ela não cai, ela despenca em provas de concurso público, incluindo a prova da OAB. Portanto, é que eu coloquei sem número de questões da OAB, né, e do CESP para você fazer. Sugiro que você faça essas questões. Então, vamos lá. Aí a gente falou na aula passada do princípio do juiz natural ou do promotor natural. Falamos na aula passada do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. E a gente vai começar nessa aula sobre o princípio da presunção de inocência ou estado de inocência ou não culpabilidade. A minha pergunta é, alguém está com alguma dúvida no juiz natural ou promotor natural, ou não, né? São princípios diferentes. Juiz natural, promotor natural, devido processo legal e contraditório e ampla defesa? Alguém está com dúvida sobre isso? Não, né? Não, tranquilo. Obrigado, Jamile, pelo feedback. Deixa eu ver aqui. Vala, dia 18 é amanhã. Eu acho que já encerrou, Rafa. Não Mas tô já lembrando. encerrou. Já, né? Acho que PRF foi até dia 12 e a PF até dia 11. Pronto, show. Então, pronto, obrigado aí. Eu tô avoadinho, eu acho que eu tô trabalhando, tô dando tanta aula. É o tribunal, essas são as aulas. Aí tem uma professora que ela tá passando por um momento muito delicado da vida dela, aí pediu para substituir. Menino, tá uma confusão. Mas vai dar certo. Show. Então, ninguém está com dúvida. Obrigado, Maria Moreira, também pelo feedback. Turma, a gente vai estudar agora um dos princípios mais importantes, tá, do processo penal, que é o princípio do estado de inocência, ou da presunção de inocência, ou do estado de não culpabilidade. Esse princípio da presunção de inocência, ele não só está no artigo 5º, inciso 57 da Constituição, mas ele também está no Pacto São José da Costa Rica, que é o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, né, que o Brasil é signatário. Ele está na Constituição e também está no Pacto São José da Costa Rica. Se você ouvir falar de estado de inocência, é esse princípio da presunção de inocência. Se você ouvir falar de estado de não culpabilidade, também é esse princípio da presunção de inocência, que certamente todos já ouviram falar. Pessoal, esse princípio da presunção de inocência, ele implica em duas regras. A primeira regra que ele implica é uma regra de tratamento. E a segunda regra que ele implica é uma regra probatória. Então, o princípio da presunção de inocência, que está no artigo 5º, 57 da Constituição, está no Pacto São José da Costa Rica, no artigo 8º, a linha G de gato, mas eu acho que é o inciso 2, a linha G de gato. O princípio da presunção de inocência, então, que ele é uma regra de tratamento, uma regra probatória, ele vai dizer o seguinte, que as pessoas, quem quer que seja, deve ser tratada como inocente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, enquanto não houver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, você deve ser tratado como inocente, por mais que tenham provas contundentes de que você de fato praticou aquele crime. Então, turma, a primeira regra, né, e é uma regra mesmo de ouro da presunção de inocência, é a obrigatoriedade do Estado te tratar, do Estado, das pessoas, de todo mundo, te tratar como inocente. Por mais que tenham provas, tenham vídeos dizendo, mostrando que você cometeu aquele crime. Você só deixa de ser tratado como inocente quando tem uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Talvez vocês lembrem do juiz chamado Percy. Ele foi um juiz de Sobral. Se você colocar no YouTube juiz Percy, vai aparecer ele numa loja, né, tipo numa mercearia. Aí ele sai da mercearia, vai no carro dele, volta com a arma e atira na nuca do auxiliar da mercearia lá em Sobral. Isso tá gravado, está filmado, está no YouTube. Eu não sei se o YouTube retirou, mas até um dia desse estava. Estava no YouTube. E aí, turma, o juiz Percy, ele foi processado por esse crime. Ele era juiz, ele ficou preso, né, no quartel dos bombeiros, com uma prisão especial. Só que o juiz Percy, ele morreu, turma, antes de transitar em julgado o processo dele. A minha pergunta é, o juiz Percy, ele morreu culpado, já que tem aquele vídeo mostrando que ele realmente atirou no cara, ou ele morreu inocente? O que é que vocês acham? Muito bem, Rafael, Stephanie, ele morreu inocente. O juiz Percy, por mais que tenha, obrigado, Jamila, também,
O juiz Pesci, por mais que tenha um vídeo, turma, mostrando ele atirando na cabeça do cara, eu não vou baixar aqui, tá, turma, porque tem gente que é mais sensível a essas situações. Mas, por mais que tenha um vídeo ele atirando na cabeça do cara, pela presunção de inocência, que o Brasil ele é signatário, ele tem isso pra gente, o juiz Pesci morreu inocente. Bora falar do Lula agora, já que a gente falou da questão do sistema acusatório, se o Moro feriu ou não, né? O Lula, pessoal, ele teve uma condenação, foi a 9 anos, pelo Moro, aí a acusação apelou, ele também apelou, essa acusação subiu de 9 para 12 anos. E aí o recurso do Lula agora está no STJ. A minha pergunta é, o Lula, hoje, ele é considerado culpado ou inocente? Lembre que ele teve 2 condenações pelo processo do triplex, e ele teve outra pelo sítio Guarujá. O Lula, ele teve 3 condenações já, mas nenhuma transitou em julgado. A pergunta é, o Lula, ele deve ser tratado, deve ser considerado inocente ou culpado? O que é que vocês acham? Inocente também. Ah, professor, você está defendendo o Lula e tal. Galera, eu não estou defendendo ninguém. Eu só estou falando de o que a Constituição manda que a gente faça em relação às pessoas. Então, pessoal, por conta da presunção de inocência, que é também uma regra de tratamento, é uma regra probatória, já eu falo disso, mas a gente está conversando sobre o viés dele de uma regra de tratamento, é por isso que quando vocês forem estudar prisões comigo, vocês vão ver que para o juiz decretar uma prisão cautelar, que é uma prisão antes de transitar em julgado, por exemplo, para o juiz decretar uma prisão preventiva, a gente vai estudar isso, não se preocupem. Mas para o juiz decretar uma prisão antes mesmo do trânsito em julgado, galera, ele tem que cumprir um sem número de requisitos. Por quê? Porque o legislador sabe que nós somos signatários do Pacto de São José da Costa Rica e que lá tem a presunção de inocência. Sabe que na Constituição Federal tem a presunção de inocência? Cada vez mais estão vindo leis dizendo que prisão cautelar, né, que essa prisão antes do trânsito em julgado, ela deve ocorrer de maneira excepcionalíssima. Daí, às vezes, a galera diz assim, mó paia, a polícia prende e o judiciário solta. Tá bom, realmente, a polícia prende e o judiciário solta. Mas o judiciário só solta, turma, porque existe uma quantidade de leis mandando que o judiciário solte naquela situação. Mandando que prisão cautelar, e quando eu falo prisão cautelar, a gente vai ver isso, flagrante, preventiva e temporária, mandando que prisão cautelar seja último caso. Então, aqui no Brasil, por conta do princípio da presunção de inocência, as pessoas têm que ser tratadas como inocentes. Aí um aluno pediu para eu até comentar da prisão do deputado federal, tal, que se ele realmente tivesse sido preso, preventivamente, por exemplo, é porque o juiz teve que, no caso do deputado federal vai ser o Supremo, é porque o Supremo teve que cumprir uma série de requisitos que a lei estabelece para dizer assim, eu vou prender aquele cara preventivamente. Então, toda a legislação da gente, às vezes a gente fala, né, é muita impunidade, o cara cometeu isso e já está livre. Mas, pessoal, a legislação da gente é baseada no princípio da presunção de inocência porque está na Constituição Federal. Então, como está na Constituição Federal, as leis que o legislador tem que fazer, que ele faz, na verdade, que ele tem que fazer mesmo, são leis que respeitem esse princípio. Daí porque, às vezes, a gente diz, poxa, no Brasil tem muita impunidade, poxa, a Suzana Richthofen já transitou em julgado, né? Mas não sei quem já está em liberdade, matou, já está em liberdade. O advogado que matou a empresária já está em liberdade, aí o pessoal fica com raiva. Mas todas essas leis que mandam que, como regra, a gente responde o processo em liberdade, todas essas leis que dizem que prisão é coisa excepcional, vocês vão aprender muito isso comigo, vou bater muito nessa tecla quando a gente falar de prisões. Tudo isso é um respeito a um princípio que está na Constituição Federal, que é exatamente o princípio da presunção de inocência. Tudo eu preciso de 30 segundos. Aqui em casa tem os donos das casas, né, que são meus cachorros. Aí eles adoram perturbar minha aula. Eu não sei o que é isso. Não tem uma aula praticamente, principalmente à noite. Não tem uma aula, sério, que eles não fiquem aqui, que eu comece a aula, eu chamo eles antes de começar a aula toda a vida. Eles não vêm. Porque eles que mandam neles mesmo. Aí eu começo a aula, aí lá vem. Eles começam a arranhar aqui a porta. Eu fico morrendo de pena. E às vezes eles arranham tanto que atrapalha até meu raciocínio.
Aí eu fui lá abrir. Aí Pronto, ô Stephanie, eu vi, e a gente vai até conversar sobre isso quando eu falar de prisões, tá? Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque senão a gente vai mudar de assunto. Vai ter uma unidade só para a gente falar de flagrante, preventiva e de temporária, tá? É muito bacana, inclusive. A gente vai conversar sobre todas essas nuances. Então, turma, quando a galera falar, e eu vou repetir isso para vocês quando a gente falar de prisões, quando vocês ouvirem falar, a polícia prende, o judiciário solta, vamos ser justos, não é culpa do judiciário. O judiciário está fazendo o que ele tem que fazer. E o que é que ele tem que fazer? Aplicar as leis ao caso concreto. E o que é que o caso concreto diz? Diz que prisão é coisa excepcionalíssima, já que a gente tem uma presunção de inocência dizendo que você deve ser tratado como inocente, eu, você, todo mundo, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Show? Tudo bem, pessoal? Aí a outra nuance do princípio da presunção de inocência é sobre uma regra probatória. E isso é muito caro para o processo penal, porque a gente sempre precisa lembrar que a gente não é obrigado a provar a nossa inocência. Ou seja, no processo penal, é como o processo civil, ele é muito simples. Quem alega tem que provar. Então, se o Ministério Público entrou com acusação contra mim, ou se a Jamile, por exemplo, entrou com queixa-crime contra mim, no caso da Carol com K, né, lá que o Lucas, tipo, ele não é que ele vai entrar, até porque eu acho que ele renunciou ao direito de queixa dele, mas isso é outra discussão que a gente vai ter mais na frente. O Lucas, vamos supor que ele processe a Carol com K. Se o Lucas está dizendo que a Carol com K cometeu um crime que foi a Carol com K, quem tem que provar é o Lucas, que tem que provar que o crime aconteceu e que a autora do crime é a Carol com K. Se o Ministério Público está me processando por um roubo, quem tem que provar é que o roubo aconteceu e que fui eu que cometi o roubo é o Ministério Público, é a acusação. Então, quem alega tem que provar. Então, pode ser, turma, que eu recebo uma citação criminal hoje, me acusando de corrupção passiva. Aí eu recebi essa citação e eu resolvi não produzir provas nenhuma. Eu fui citado. Quando eu fui citado, Vai dar bom. Quando eu fui citado, turma, eu resolvi não constituir advogado. Por eu ter sido citado, o juiz, como eu fui citado e não respondeu à acusação, aí o juiz, ele nomeia um defensor público para mim, eu nem procurei o defensor público, o pobre defensor público fez o que ele pôde fazer para me defender, e eu não arrolei nenhuma testemunha, eu não arrolei absolutamente, eu não produzi nenhuma prova. Chegou o final do processo, o juiz vai sentenciar. Aí ele, olha, o Sidney foi citado, ele teve a defesa feita pela Defensoria Pública, ele nem procurou o defensor público, então o Sidney não produziu provas nenhuma, o Sidney não veio nem para o interrogatório dele, e aí, ao final do processo, o juiz nota que eu, defesa, não produzi prova nenhuma. Aí ele olha para a prova produzida pela acusação, e ele não se convence ou que o crime aconteceu, e ele também não se convence que fui eu o autor do delito. Ele pode ter se convencido que o roubo aconteceu, mas ele não se convenceu que fui eu o autor do delito. Mesmo eu não tendo produzido prova nenhuma, o juiz é obrigado a me absolver. Por quê? Por conta do princípio da presunção de inocência. Então, o princípio da presunção de inocência, ele não só é uma regra de tratamento, como a gente conversou, mas ele é uma regra probatória. De maneira que você não é obrigado a provar a sua inocência. Quem tem que provar que você é culpado é a acusação. Se ao final do processo você não produziu prova nenhuma, você não arrolou testemunha, não fez prova documental, você não foi nem para o seu interrogatório, ou seja, não exerceu nem a autodefesa que a gente conversou, você não fez nada. Mas ao final do processo o juiz não se convenceu que você é culpado ou que o crime aconteceu, o juiz é obrigado a te absolver. E isso, turma, está no artigo 386 do CPP. Deixa eu conversar isso um pouco melhor com vocês. Eu estou abrindo o CPP, turma, e aqui no artigo 386 tem quando o juiz deve absolver o réu. Ó. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa, o porquê, na parte dispositiva da decisão. Parte dispositiva é a parte final. Vocês devem lembrar que toda sentença, toda decisão tem relatório, tem a fundamentação e tem o dispositivo. E aí ele vai absolver mencionando o quê? Prestem atenção como o juiz é obrigado a absolver, tendo ele certeza ou dúvida. Aqui, ó, o juiz vai absolver quando está provado que o crime não existiu. Está provado significa que ele tem certeza que aquele crime que eu estou sendo acusado não existiu. Ou
não tem prova que o crime existiu. Ou seja, ele ficou na dúvida. Não houve prova que o crime existiu. Se não houve prova, eu vou absolver. O juiz vai absolver quando está provado que o réu não concorreu para a infração penal. Em outras palavras, está provado que eu não cometi o crime. Ou então, quando não existe prova que eu concorri para a infração penal, ele ficou na dúvida. Vai dizer, olha, o crime existiu, mas eu não tenho certeza que foi o Sidney. O que é que ele vai ter que fazer? Vai ter que absolver. Ou então, turma, olha aqui o inciso 7. O inciso 7 é genérico. Ele vai falar assim, ó, o juiz vai absolver quando não existe prova suficiente para a condenação. Em outras palavras, o 386 do CPP, ele vai dizer que, na dúvida se o cara é inocente ou não, se o crime aconteceu ou não, na dúvida, o juiz tem que absolver. O juiz, portanto, só pode condenar no âmbito criminal se ele tiver certeza de duas coisas. Que o crime aconteceu. 2, que o cara é o autor do delito. Tanto é que a galera fica dizendo, o Moro, ele não respeitou o princípio do indúbio pro réu, o princípio da presunção de inocência, né? Porque aqui é indúbio pro réu também, né? O indúbio pro réu acaba sendo uma consequência do estado de inocência aqui nesse caso. A galera fica, no caso do Lula, o Moro não respeitou o indúbio pro réu porque nada tem nos autos que o Lula era proprietário, porque na verdade o triplex está no nome de outra pessoa, que está mesmo. Só que aí o Moro, na situação, e depois a juíza, se não me engano o nome dela é Raquel, não lembro direito o nome dela, eles resolveram condenar ou manter a condenação exatamente porque eles se convenceram de que o crime existiu, de corrupção passiva, entre outros, e também de que estava provada a autoria delitiva. Então eles têm que ter certeza. Para condenar alguém, você não precisa provar a sua inocência, porque quem tem que provar que você está cometendo o crime é o Ministério Público. E aí, pessoal, esse é um dos desníveis do processo penal. Lembra que eu falei? Rapaz, o cachorro tá ali, pelo amor de Deus, meu Deus do céu. Peraí, galera, peraí, desculpa aí. Não, o cachorro não sabe o que ele quer. Ele entra, aí sai. Entra, sai. Aí a pretinha, né, a Saori, ela ficou aqui comigo, a bichinha, dormindo. O mais lindo do mundo. Fala, Matheus, bom dia. Então, turma, esse é outro desnível do processo penal para trazer um nivelamento, né? Porque a gente tem um órgão de acusação, já conversei isso com vocês, que é o Ministério Público, altamente estruturado, e aí a gente tem o acusado sendo defendido por um advogado. Por mais competente, por mais estruturado que ele seja, é difícil você comparar a estrutura que o Estado tem, né? Então, um dos desníveis do processo penal é exatamente isso, para trazer um nivelamento, né? A tal da igualdade material que Aristóteles já falava, né? Vamos tratar os iguais de maneira iguais, o diferente de maneira diferente, na medida da sua diferença, para trazer uma igualdade. Beleza, turma? Deu para entender? E deixa eu ver quem está aqui. É a Jamila. Oi, Jamila, seja muito bem-vinda. Show, turma, tranquilo? Então, princípio da presunção de inocência, regra probatória e regra de tratamento, como a gente já conversou. Beleza. Outro princípio, turma, que vocês vão estudar mais isso, se vocês fizerem, em processo penal 2, vocês vão estudar esse princípio novamente, e vocês vão estudar esse princípio também se vocês fizerem penal 4, onde você vai ver a lei de interceptação telefônica, por exemplo. Esse princípio é da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos. O que é uma prova obtida por meio ilícito? Prova ilícita, né, ou prova obtida por meios ilícitos, são provas que, quando elas foram produzidas, elas violaram ou uma norma legal ou uma norma constitucional. Então, a prova ilícita é aquela, ao ser produzida, ela violou ou a Constituição ou uma lei. Vários exemplos. Imagina aí que eu confessei, mas eu confessei mediante tortura. Uma confissão mediante tortura é uma prova ilícita. Vamos supor que a Jamila, ela interceptou, né, o meu telefone, meu e da Jamila. Então eu estava conversando com a Jamila aqui, a Jamila Oliveira, e a Jamila Azim, ela interceptou nosso telefone. O que é interceptar o telefone, né? Interceptar, turma, é um terceiro gravar a conversa de duas pessoas ou mais, sem o consentimento dessas pessoas. Então, sem o meu consentimento e sem o consentimento da Jamile, a Jamila interceptou nosso telefone e gravou a nossa conversa. Se a Jamila fez isso, por exemplo, sem autorização judicial, é uma prova ilícita. Porque a Constituição, no artigo 5º, inciso 12, vai dizer que só pode haver interceptação telefônica
se houver prova judicial. Então, turma, tem um sem números de provas ilícitas. E a regra, isso também está na Constituição, está no CPP também, que você vai estudar em processo penal 2, já mostro para vocês. A regra é que no processo, principalmente o processo penal, não cabe prova obtida por meio ilícito. Então, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. De maneira que se o juiz nota que é uma prova obtida por meio ilícito, que é eu arrombei a casa da Jamile para pegar um documento e juntei ao processo, foi uma prova obtida por meio ilícito, então, nesse caso, o juiz vai mandar desentranhar do processo a prova obtida por meio ilícito. Lá quando você fizer processo penal 2, o professor vai passar um bom tempo falando do artigo 157 do CPP. O artigo 157 é o que vai regulamentar a inadmissibilidade das provas ilícitas. Quando fala, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, retiradas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas como as obtidas em violação à norma constitucional ou legal. Aí, quando você for fazer processo penal 2, eu não vou conversar sobre isso porque vai além da nossa matéria, você vai estudar as provas ilícitas em sentido estrito, a prova ilegítima e a prova ilícita por derivação. E vai ver que tem exceções, que essas provas podem ficar no processo. Uma das exceções, turma, e eu vou conversar só porque é uma exceção jurisprudencial, eu acho interessante vocês já conhecerem, mas é matéria de processo penal 2, a prova ilícita, ela vai poder ficar no processo quando ela for o único meio que o réu tem de provar a sua inocência. Então, o único meio que ele tem de provar a inocência dele é a prova ilícita que ele obteve de alguma forma. Aí, nesse caso, vai poder ficar no processo. Imaginem os crimes contra a dignidade sexual, né, pessoal? O crime de estupro, por exemplo, que é muito difícil de provar. Ou então imagine que a pessoa está sendo vítima de uma denunciação caluniosa. Infelizmente, a Maria da Penha acaba sendo utilizada, a Lei Maria da Penha, por algumas mulheres para poder, elas, algumas vezes, né, eu já peguei muitos casos assim, que elas criam a história, criam um crime e acusam o cara de um crime que ele não cometeu. Não estou dizendo que não acontece, tá, turma? Eu não estou dizendo que a Lei Maria da Penha não é importante. Só estou dizendo que, infelizmente, algumas vezes você vê que a mulher inventou que o cara ameaçou ela, que a mulher inventou que o cara bateu nela. E aí foi pedir medida protetiva e foi dado. E, assim, eu digo isso porque, por exemplo, de 20 afastamentos do lares que saem para eu fazer, eu preciso fazer um dos 20. Porque a grande maioria já voltou, ou não era verdade, e aí eu fico sem saber, né? O que eu faço? Porque, enfim... Eu cumpro. O juiz está mandando eu cumprir, eu cumpro. Eu digo, você não quer mais? Não, mas eu não posso, sou juiz para decidir, não. Quando eu sair daqui, esse cara não pode estar mais aqui. E aí eu boto o cara para fora mesmo. Mas assim, é só para dizer, porque o cara espera eu sair e ele volta para casa. Aí eu pergunto para a mulher, né? Olha, você quer que eu fique aqui? Quer que eu troque a fechadura? Eu não, né? Você quer que eu fique aqui até você trocar a fechadura? Quer que eu fique aqui e até alguém vir lhe buscar? O que você quer que eu faça? Não, tá tudo bem, pode ir embora. Aí eu vou embora, e o cara volta no mesmo minuto, né? Porque ela permite. Mas, enfim, isso é outra discussão. Então, vamos supor que a pessoa ela está cometendo denunciação caluniosa em relação a outra, né? Está dizendo que o João estuprou a filha. E aí nada consegue provar isso, né? Mas, aliás, aí ela combina com as vizinhas, com as amigas, de depor, que dizer que isso aconteceu mesmo e tal. Se o cara só consegue provar a inocência dele, o réu, né, seja mulher, seja homem, só consegue provar a inocência dele por meio de uma prova ilícita, essa prova ilícita, ela pode ficar no processo, só para absolver. Não pode ficar para condenar. Mas isso vocês vão estudar mais em processo penal 2. E aí, turma, o parágrafo 5º do 157, ele foi introduzido pelo pacote anticrime, Lei 13.964, e é uma das partes do pacote anticrime que está suspenso em decisão liminar do Fux. Então, o parágrafo 5º, não sei se você vai ler, o 157, ele não está valendo ainda, tá bom? Ele foi inserido no CPP pelo pacote de crime, mas o Luiz Fux determinou a suspensão da validade desse artigo, desse parágrafo 5º. O parágrafo 5º vai dizer que o juiz, quando ele conhece uma prova inadmissível, ele não pode proferir a sentença ou acordo. Então, se durante o processo o juiz tiver contato com confissão mediante tortura, com interceptação telefônica indevida, com a colaboração premiada indevida e foi declarado ilícita, inadmissível no processo, ele não vai mais poder proferir a sentença. Por enquanto, isso não está valendo, então ele vai sim poder proferir a sentença. Deu para entender esse princípio, turma?
Aí a Vitória tá falando assim, por meio de um prova ilícita, o juiz não se pode convencer dela? Não, não pode. Não pode, Vitória. Tanto é, isso é tão sério, Vitória, que o pacote de crime mandou que quando o juiz tivesse contato com, com uma prova ilícita, tem que retirar do processo. Então, vamos supor, Vitória, que eu faço interceptação telefônica, tu e a Jamile, de um crime que eu tô sendo processado. Aí, Vitória, eu capto tu falando assim, ó, o bestão do Sidney tá sendo processado e vai ser condenado por um crime que ele nem cometeu. O que cometeu fui eu. Ou seja, eu captei você confessando que cometeu o crime. Se for o único meio que eu tenho para provar minha inocência, eu posso deixar o juiz vai deixar aquela prova ilícita para poder me absolver. Mas essa mesma prova, onde tem você confessando, não vai poder ser utilizada para te condenar, tá bom? Aí, o Cleilson, porque a delação premiada em benefício de amenizar a pena não é considerada prova ilícita. Assim, ela pode ser considerada prova ilícita, Cleilson, se ela não seguir os requisitos legais, tá bom? Então, delação premiada, por exemplo, a gente tem na lei de organizações criminosas. Aí tem uma série de requisitos. Inclusive, quando é cabível a delação premiada? Se ela não seguir os requisitos legais, ela é uma prova ilícita. Mas se ela cumprir os requisitos que estão estabelecidos na lei de organização criminosa, na lei de drogas, aí ela é uma prova lícita. Se ela é uma prova lícita, ela pode ficar no processo. Beleza? Aí a Vitória. Se a confissão mediante tortura é o único recurso de defesa do réu, é aceita? Mas o cara o réu, geralmente ele é torturado para confessar que ele cometeu um crime que ele não cometeu, entendeu? Por isso que não bate muito a tua pergunta, Vitória, tu tá entendendo? Geralmente a gente não é torturado para dizer, eu não cometi, não cometi. A gente é torturado para dizer que cometeu quando a gente de fato não cometeu. Mas, para responder a tua pergunta, Vitória vai explicar, vai explicar. Professor, eu vou ligar o microfone porque é mais prático. Por exemplo, eu sou réu em algum processo e o meu advogado consegue a confissão de uma outra pessoa mediante tortura. Não eu iria confessar mediante tortura, mas uma outra pessoa. Aí o juiz aceita essa confissão de outra pessoa? Ele vai aceitar para te absolver. O problema é que ele vai atrás de quem torturou. E quem torturou foi teu advogado, lascou tudo, né? Porque ele vai te não aceitar, mas arranjar um problema para ele. Então, quer dizer que uma gravação, por exemplo, pode me deixar isenta de um crime, mas não culpa a outra pessoa, ainda que... Isso. Qualquer prova que seja considerada ilícita, ela pode inocentar a pessoa, mas, veja, tem que ser o único meio de provar a inocência dele, tá bom, Vitória? Porque se, por exemplo, eu consigo provar minha inocência por um álibi, porque eu estava em outro canto na hora do crime, ou por uma prova testemunhal, se tem outros meios de eu provar minha inocência, a prova ilícita não é admitida. A prova ilícita só vai ser admitida no processo quando ela for o único meio de provar a inocência do réu. É o único meio, não tem outro meio. E aí a confissão mediante tortura, geralmente a gente não vê na prática, exatamente porque quem juntar a confissão mediante tortura vai ter um problema que é em relação à tortura, né? Que é um crime que é equiparado ao hediondo, que é um crime que não cabe fiança, é um crime super sério, né? Então, eu não acho que seria muita vantagem, não, falar disso. Show! Então, o princípio da publicidade, né, que é bem tranquilo também, que a lei só pode restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social assim o exigirem. Esse princípio da publicidade, ele também está no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. A regra é que todo processo criminal é público, turma. Aí algumas autoridades, né, alguns famosos, quando são processados criminalmente, uma das coisas que eles mais pleiteiam é que o processo siga em segredo de justiça. Como, por exemplo, a própria Lava Jato, ela seguiu em segredo de justiça, excepcionalmente. E aí eu até comentei com vocês, né, que quando o Lula estava para se tornar ministro da Casa Civil, lá do governo Dilma, o Moro resolveu liberar parte do processo só para a mídia fazer o que fez e o Lula não poder mais assumir como ministro da Casa Civil, né, que foi o que aconteceu. Mas a regra é que todo o processo é público, todo ato processual é público. Para quê? Isso é decorrência do sistema acusatório. Eu já conversei sobre isso. Para a sociedade poder controlar o que o juiz faz dentro do processo.
Só que alguns processos, por conta da intimidade, ou mesmo por conta do interesse social, vão correr em segredo de justiça. Por exemplo, o artigo 225 do Código Penal vai dizer que todos os processos em segredo de justiça, todos os processos que envolvem crimes contra a dignidade sexual, correm em segredo de justiça. Nós já falamos sobre isso. Então, estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude, todos esses crimes, quando vai para o judiciário, correm em segredo de justiça. Mas é porque os crimes contra a dignidade sexual, muitas vezes, tem uma perícia nos órgãos genitais das pessoas, tem fotos íntimas da pessoa, aí se justifica o processo não ser público. Mas a regra, até como consequência de um processo acusatório, do sistema acusatório nosso, é que todos os processos são públicos. É possível a publicidade, não é novidade aqui para ninguém. Beleza? Outro princípio, turma, que não é novidade para ninguém, é o princípio da motivação das decisões judiciais. E, turma, o pacote de crime, né, que eu já falei para vocês, ele alterou parte do Código Penal, não muita coisa, alterou muito o CPP, muito, e alterou várias leis especiais, muitas leis especiais. Lei dos crimes hediondos, lei de drogas, lei do interceptação telefônica, ele alterou muitas leis especiais. E esse princípio da motivação das decisões judiciais obriga que o juiz fundamente toda a decisão dele com base no caso concreto. E eu falei do pacote anticrime porque o pacote anticrime alterou o CPP em umas 4 oportunidades só para dizer que o juiz, quando motivar algo, então o juiz motivou uma interceptação telefônica, permitindo, o juiz vai condenar, o juiz vai decretar preventiva. O juiz, quando for fazer a fundamentação de uma decisão dele, justificar por que ele vai permitir a interceptação, a prisão, a condenação, ele tem que fazer com base no caso concreto. Então, o pacote de crime alterou o CPP, várias vezes a gente vai ver isso, por exemplo, quando a gente for ver prisões, dizendo que a motivação das decisões judiciais tem que ser de acordo com o caso concreto, que não pode ser com base no abstrato. O que seria uma motivação abstrata? Às vezes, o juiz fundamenta da seguinte forma: decreta a prisão temporária do Sidney porque o crime que ele cometeu, ou prisão preventiva do Sidney, porque o crime que o Sidney cometeu foi um crime de roubo qualificado pelo emprego de arma, e a sociedade não aguenta mais o roubo. O roubo assola a sociedade. Galera, quando ele está falando que a sociedade não aguenta mais o roubo, que o roubo é um crime muito grave, que o estupro é um crime horrendo, ele está motivando com base no abstrato. E isso para o processo penal não é uma motivação idônea. O juiz, quando ele for fundamentar, ele tem que fundamentar com base no caso concreto. O processo penal, ele é casuístico. O que é ser casuístico? Significa que depende de caso a caso. Então, o juiz, ele vai ver caso a caso e vai fazer uma decisão de acordo com aquele caso concreto. Então, decreta a prisão preventiva pelo Sidney, que cometeu o crime de roubo qualificado, não porque o roubo é um crime horrendo, mas sim porque o Sidney praticou o crime contra uma criança, e esse crime ele não demonstrou arrependimento, e todas as testemunhas apontaram o Sidney como autor do crime. Veja que uma coisa é ele falar do abstrato, e outra coisa é ele ir para o caso concreto. Então, a decisão no processo criminal, para quem quer que seja, para homologar uma delação premiada, uma colaboração premiada, para permitir uma interceptação telefônica, para permitir um mandado de busca e apreensão, para condenar, para absolver, toda e qualquer decisão no processo criminal tem que ser motivada, ou seja, fundamentada, mas não só isso, tem que ser fundamentada com base no caso concreto, com base nas peculiaridades do caso concreto. Então, esse negócio do juiz fazer Ctrl-C, Ctrl-V nas sentenças criminais pode dar problema para ele. Foi a própria juíza que substituiu o Moro, ela fez um Ctrl-C, Ctrl-V na decisão do Moro, e ela foi super criticada, mas é óbvio que ela pegou e ela adaptou um pouco mais, mas porque no processo penal não dá para você pegar a mesma decisão e aplicar em vários casos. Cada caso tem suas peculiaridades e o juiz tem que trazer as peculiaridades do caso concreto de cada processo. Então, esse princípio da motivação das decisões judiciais está no artigo 93, inciso 9 da Constituição, quando ele fala todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, já falamos sobre isso, e fundamentadas todas as decisões judiciais sobre pena de nulidade.
Se você for ver o artigo 564 do CPP, que é o que ele fala de nulidade, o próprio 564 foi inserido lá o último inciso para dizer que a decisão é nula quando não tem fundamentação judicial. Vou mostrar aqui para vocês, ó, 564. Está dizendo aqui, ó, inserido pelo pacote de crime, ó, incluído pela Lei 13.964, aí diz assim, ó, a nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Olha o inciso 5. Em decorrente de decisão carente de fundamentação. Decisão que não seja devidamente fundamentada. Artigo 564, inciso 5 da Constituição. Então, todas as decisões serão fundamentadas, tá bom? Aí, isso aqui é outra situação, que é podendo a lei limitar a presença de determinados atos a próprios partes, aos advogados, mas isso aqui é algo que vocês vão conversar depois, em processo penal 2, quando vocês forem falar de interrogatório por videoconferência, tá bom? Por hora a gente precisa só saber que as motivações, que as decisões judiciais serão motivadas, fundamentadas. Ninguém está com dúvida, né? Deixa eu ver aqui se alguém escreveu alguma coisa. Não? Então vou continuar. Pessoal, princípio da busca da verdade real. Trata-se de um princípio constitucional implícito e é diferente do processo civil. Porque no processo civil, galera, a busca da verdade formal. O juiz, no âmbito civil, ele julga só com base no que está no processo. O juiz do processo civil, ele é mais passivo. Ele espera as provas serem produzidas, né? Um juiz criminal, não. Ele não busca a verdade formal, como no processo civil. Verdade formal, como eu já disse, é a verdade que está nos autos. Tanto é, por exemplo, que a revelia lá do processo civil. A revelia no processo civil significa que, se eu for citado e não contestar, presume-se verdadeiro o que foi alegado na inicial, né, na petição inicial, no processo civil. Então, se a Jamile entrou com processo contra mim, dizendo que eu bati no carro dela e ela quer uma reparação de dano, isso é processo civil, tá? E eu não contestei, por mais que eu não tenha batido no carro dela, o que a Jamile falou, que eu bati no carro dela, presume-se verdadeiro. O juiz vai julgar com base no que ele vê nos autos. Já no processo penal, não é assim. O juiz criminal, ele tem uma participação muito mais ativa do que o juiz processual civil. Porque o juiz criminal, ele busca a verdade real, o que realmente aconteceu no processo. E dizem que o princípio da busca da verdade real é um princípio constitucional implícito que sai do estado de inocência, né, da presunção de inocência. Aliás, do devido processo legal, aliás. Que é decorrente do devido processo legal, que ninguém será privado da sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Não é à toa, e eu já falei isso para vocês, que no processo penal o juiz tem que tanto buscar o que realmente aconteceu, a verdade real, para ele não chegar a condenar o inocente, que o artigo 156 do CPP permite que o juiz produza provas de ofício. Ó. A prova da alegação incumbe a quem a fizer, sendo facultada ao juiz ordenar provas de ofício, como vai dizer o inciso 1 e o inciso 2. Então, o artigo 156, inciso 1 e 2, permite que o juiz criminal produza provas de ofício. O que é muito criticado, porque, na verdade, quem deve produzir provas é a acusação para condenar o cara, né? Se o juiz, ao final, não acha que o cara cometeu o crime ou que o crime não existiu, nesse caso, o juiz tem que absolver, né? Esse artigo 156, que permite que o juiz produza provas de ofício, ele é um pouco criticado. Mas ele foi inserido no CPP exatamente porque, no processo penal, se busca a verdade real. Tranquilo, pessoal? Show? Minha Nossa Senhora, que a gente entra na hora dessa, vai dar bom. Então, pronto, não há vitória, não há revelia. Por quê? Como é no processo penal, tá? No processo penal, se tu for citada para responder a acusação hoje, então eu fui lá, eu, oficial de justiça, eu fui lá, te citei, Vitória está sendo processada, ter cometido o crime de furto, blá. Vitória, você tem condições de constituir advogado? Tenho. Aí o juiz fica esperando os 10 dias para tu responder a acusação. Caso você não responda a acusação, você é rével, tá? Então, revelia no processo penal existe? Existe. Mas os efeitos da revelia do processo penal é diferente do processo civil. O que é a revelia? Revelia é o ato de você ser citada ou citado e não se defender. Isso é a revelia. No processo civil, inverte o ônus da prova, né? No processo civil, presume-se que o que foi dito na inicial é verdadeiro.
Então, quem tem que provar que não ocorreu daquela forma é quem está sendo processado. Já no processo penal, não inverte o ônus da prova. Existe a revelia? Existe. Fui citado, não respondi a acusação. Sou um réu revel. Então, no processo penal, o que é que acontece com o réu revel? Nada. Só vai ser encaminhado o processo dele para a Defensoria Pública ou para um advogado dativo, e aí a Defensoria Pública ou um advogado dativo é que vai fazer a defesa dele. Mas não muda nada em relação à acusação. Não se presume verdadeiros fatos alegados da acusação. Deu para entender, Vitória? No processo civil, se foi revel, fui citado e não me defendi. Então, o que está dito na inicial é tido como verdadeiro. No processo penal, fui citado e não me defendi. Sou revel? Sou. Contudo, não muda o ônus da acusação. A acusação continua tendo o ônus de provar que o crime aconteceu e que eu sou o autor do delito. Então, o que é que acontece com o réu revel, professor? O processo é encaminhado para a Defensoria Pública, um defensor dativo, e vai seguir sem o réu com a Defensoria Pública. O réu pode aparecer na hora que quiser. Tranquilo, Vitória? Beleza? Show. E aí, turma, para a gente já ir acabando, né? Faltam só mais 3, rapidinho a gente termina isso. Tem o princípio da iniciativa das partes, a gente já conversou sobre isso, que significa que o processo penal, principalmente o juiz tem que esperar ser provocado, né? Então, as partes têm que ter a iniciativa. No caso, a denúncia é a forma de você provocar o judiciário se o crime for de ação penal pública. Então, o Ministério Público, que é o titular das ações penais públicas, ele provoca o judiciário por meio da denúncia nos crimes de ação penal pública. Já se o crime é de ação penal privada, e vocês viram tudo isso em penal 1, a vítima entra com a queixa-crime por meio de advogado. Então o juiz ele fica proibido, como regra, de atuar de ofício. O judiciário ele não atua de ofício. Excepcionalmente ele atua, como por exemplo no habeas corpus, que aí vocês vão estudar no processo penal 2. Isso. Mas excepcionalmente o judiciário atua de ofício, mas a regra é que o judiciário fica parado esperando as partes produzirem provas ou provocarem o judiciário. Até a gente já viu que o pacote de crime ele trouxe o artigo 3A, e o artigo 3A ele vai proibir a atuação do juiz em fase de investigação. Olha aqui, ó. O processo penal terá estrutura acusatória, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação. Ou seja, o juiz ele não pode nem atuar na fase de investigação, né, de ofício. Ele tem que esperar ser provocado pelas partes. Então, a parte que vai ter que pedir, a parte, a acusação, ou o delegado, ou, por exemplo, a defesa que vai ter que pedir uma interceptação telefônica, uma prisão preventiva, uma busca e apreensão. O juiz, então, ele tem que ser mais inerte, né? Ele tem que esperar as partes provocarem. Excepcionalmente, eles podem produzir provas de ofício, né? Como a gente já conversou, pela busca da verdade real. Mas o princípio da iniciativa das partes diz que o juiz criminal tem que ficar esperando ser provocado, como regra, pelas partes, para mandar tocar o processo para frente. Então, nos crimes de ação penal pública, vai ser promovida pelo Ministério Público por meio de denúncia. Então, nos crimes de ação penal pública, a ação penal pública será promovida por denúncia do Ministério Público. Já se o crime for de ação penal privada, aí o ofendido vai entrar com uma queixa-crime. Então, o judiciário ele nunca vai iniciar um processo criminal de ofício. Para iniciar um processo criminal, precisa que as partes tenham iniciativa, precisa que as partes ajuizem a denúncia ou a queixa-crime. E aí, continuando, impossibilidade de julgamento ultrapetita, né, ou extrapetita, você vê isso em processo civil. O julgamento ultrapetita, turma, é aquele julgamento que o juiz ele condenou mais do que foi pedido pela acusação. Então, a acusação ela está pedindo para eu ser condenado a pena de 4 anos do crime de furto. Aí o juiz me condena a 8 anos por crime de furto. Não, não pode. Então não pode haver, assim como no processo civil, não pode haver nem julgamento ultrapetita, nem extrapetita. Nem citrapetita, bem na verdade. Mas o juiz criminal, ele nunca pode me condenar além do que foi pedido pela acusação. Ele não pode me condenar a uma pena além do que foi pedido pela acusação, nem a outros crimes que não tenham sido pedidos pela acusação, né? Então tem a impossibilidade de julgamento de ultrapetita. Ultrapetita é quando o juiz ele condena além do que o Ministério Público pediu, do que a acusação pediu.
Não é possível. E, finalmente, turma, esse princípio do favor rei é também chamado o princípio do indúbio pro réu, né? Ou do favor rei, que até eu já expliquei quando a gente foi falar do princípio da presunção de inocência. O princípio do favor rei ou da presunção de inocência, desculpa, o princípio do favor rei ou do indúbio pro réu é decorrente do princípio da presunção de inocência. E é um princípio constitucional implícito, né? Todo mundo já ouviu falar que, indúbio pro réu, indúbio pro réu. Significa que ao final do processo criminal, se o juiz não se convenceu que o réu é autor daquele crime, ou se ele não se convenceu que aquele crime existiu, o juiz vai absolver aquele indivíduo, como a gente já viu no artigo 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na sua parte dispositiva, desde que reconheça não existir prova suficiente para a condenação. Então, no processo penal, ao final da sentença, né, terminou todo o processo, terminou toda a instrução probatória, chegou, o juiz vai sentenciar. Se o juiz não tiver paz de espírito para dizer assim, o crime aconteceu e foi o réu que cometeu esse crime, ele é obrigado a absolver. Por isso que o trabalho do juiz criminal é super difícil, porque ele tem que se colocar na cabeça do réu, saber se o réu mesmo cometeu aquilo dolosamente, e aí, se for o caso, ele só pode condenar tendo certeza que o crime existiu e tendo certeza da autoria delitiva, né? Porque a mera dúvida no juiz criminal, a lei determina que ele absolva o acusado, o réu. E aí, galera, como é que vocês estão? Deu para entender? Sim, não, mais ou menos? A Jamila entendeu? Jamila entendeu? Massa. A Rafaela também entendeu? Tudo certo. O Cleison também, tudo certo. Turma, com isso, a gente termina a unidade 2. E na segunda-feira que vem, a gente vai para a unidade 4, tá bom? 4, eu fiz assim, 4. 4 é porque eu só lembro de algarismo romano. Que aí, enfim. Unidade 4, tá bom? Então, a gente vai falar de investigação criminal a partir da próxima aula. O que é que eu sugiro que vocês façam? Que vocês resolvam os exercícios, tá, turma? Tanto do CESP como para a FGV. Eu coloquei os exercícios por assunto, exatamente para ficar mais fácil você resolver esses exercícios. E se você tiver alguma dúvida, na próxima aula eu tiro essas dúvidas com vocês. Prof, em relação a esses exercícios, eu sei que o senhor já mostrou, mas eu tentei rapidamente ontem ver onde é que eles ficavam e não achei. Se o senhor puder me mostrar, eu agradeço. Tá em apresentações lá no Ava. Tu tá com o teu Ava aberto? Tô. E vai em apresentações. Apresentação. Na primeira, o único que eu não olhei, ó. Aí tem aí, ó, que em questões por prova, OAB, FGV, e tem questões CESP. Tá. Pronto, baixa essas duas e resolve. CESP e OAB. Oi, Vitória. No módulo 2 tem um bloco de exercícios CPP, né? Aí, só que nas questões tem assim, por exemplo, até a quarta, assinale a alternativa correta e eu não visualizo os itens. Vixe, eu não vou saber. Aí tu pode ser uma interpretação minha da questão. Eu vou mandar aqui para o grupo e ver se alguém sabe dar uma orientação. Pronto, aí qualquer coisa na próxima aula eu posso ir lá ver. Deixa eu ver, unidade 2. Aí, exercício CPP. Aí, a quarta é? É até a quarta questão. É de certo ou errado. Quase todas. Essas que não tem ABCDE é de certo ou errado, entendeu? Por isso que o trabalho tem C, C, E, E. Por quê? Porque é de certo ou errado. Tá bom? Então, a da 1 a 4, quando não tiver ABCDE ou ABCD, é porque é de certo ou errado. Porque o porque no pezinho tem primeira questão, item C, no finalzinho. Aí, segunda questão... Isso, C é de certo. Entendi. C é de certo. Ou então é de errado. Ok, obrigada. Pronto, a Júlia vai sair, beleza. Pronto, turma, então eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima restinho de semana.